O único caminho que a gente tem hoje é para renda básica universal. Então, as pessoas vão receber para só seres humanos. Tu vai receber uma Bolsa Família só simplesmente porque tu nasceu. Porque tu não precisa trabalhar. Tu não precisa, tá sendo gerado muito recurso. Porque E por sinal, até mesmo se tu quiser trabalhar, não tu é tem- muito inferior. é muito inferior. Muitos dos trabalhos criativos podem ser substituídos por IA, e não só podem, mas estão. Eu estive em São Paulo semana passada, eu conversei com um gerente de criação de agências, que hoje ele não tem mais funcionário nenhum. É ele sozinho. Então ele é um diretor de criação, trabalhou em várias agências grandes do Brasil, e antes ele precisava ter um motion designer, ele precisava ter um cara que entendia de Photoshop, ele precisava ter um ilustrador, ele precisava ter um cara de narração, ele precisava ter um cara que ia pensar no brand book. Hoje ele faz tudo sozinho. Tudo. Tudo sozinho. Então a IA, ela vai e ela já tá acabando com os empregos, de certa forma. Já tá. O que acontece é, hoje, como a gente tá em Narrow AI, a gente não atingiu a GI, a gente tá entre IA fraca, como os cientistas chamam, e IA forte. Existe a IA fraca e a IA forte. Existe mais uma coisa depois da IA forte, que é a superinteligência, ASI, ou ASI. Mas aí a gente vai como se fosse aqueles filmes. E daí é como se a IA vai ficar bilhões de vezes mais inteligente que nós humanos, por exemplo, e vai, basicamente, a gente não vai mais entender o que ela está fazendo. Quando a gente atingir a GI, não é que a IA vai ser muito mais inteligente do que nós. De certa forma, em vários aspectos ela já é, que é a média. Mas é que ela é capaz de fazer tudo o que a gente faz. Uhum. Só que a IA não dorme, a IA não precisa de salário, a IA não precisa de tapinha nas costas, não precisa de psicólogo. E ela é rápida. Super rápida. Uma coisa que leva, às vezes, pesquisas e coisas que eu fazia em dias, eu faço em segundos agora. Então, imagina, ela... Não, tu pedir um resumo de um livro, né? Ou tu comparar duas coisas, assim, tu pegar um tema aleatório aqui, eu mando esse podcast aqui, a transcrição do áudio, e falo, faça um poema sobre isso. Tu pedir que nem... Quanto tempo um ser humano levaria pra ouvir esse podcast inteiro e fazer um poema? Escrever um poema sobre isso. Ela faz ali em segundos. E é um poema bonito, criativo. Tu fala, eu quero que rime de tal forma. Eu quero que rime, eu quero que seja inspirado, junta aí um pouquinho de Machado de Assis com Shakespeare. Cara, Isso. ela vai fazer. E aí depois tu pega e joga assim, eu quero agora que seja uma música. E aí tu joga... E ela joga as notas, joga na velho. Suno, ela vai criar a música. E o som vai ter tudo lá, vai ter bateria, vai ter... Eu quero agora... Beleza, essa poesia que mistura Machado de Assis com Shakespeare, eu quero que tu toque um axé agora e que no final tu faça... E depois eu quero que tu crie um vídeo agora com as pessoas sambando, eu quero que tu pegue dois personagens aqui de desenho e fique sambando. Cara, tudo isso é possível fazer hoje. Eu tenho um aluno meu que é especializado em audiovisual com IA. E a gente teve uma aula ontem na formação e ele mostrou pra nós, eu falei pra ele, cara, eu mostrei pra ele o que eu fiz um vídeo, eu mostrei duas IAs conversando, eu peguei meu telefone, botei uma IA aqui, botei outra IA aqui, e fiz um pedido pra essa e deixei as duas conversando e gravei isso. Pra galera ver como já tá louco, porque as duas ficam trocando outras ideias, começa a falar de viagem, começa a falar, tipo assim, como é que seria viajar em Tóquio, porque eu pedi pras duas enganarem uma a outra como se fossem humanas, então elas ficam desconfiadas, eu até vou postar esse vídeo no YouTube, elas ficam desconfiadas, assim, será que essa IA é humana? Eu não sei se eu tô falando com humano, me prova que tu é humano. Ela fala, ó, eu posso te falar sobre a última viagem, pra onde é que tu viajou? Elas começam a falar sobre viagem, elas ficam, sei lá, uns 10 minutos falando só sobre as viagens uma da outra, inventando as coisas ali pra enganar uma a outra. Eu gravei isso, mostrei pra ele, e ele falou, nossa, eu já tinha testado isso, não tinha ficado tão bom. Eu falei, não, tá bem legal. E eu falei pra ele assim, uma coisa que eu gosto de aprender com podcast. Eu falei pra ele, imagina pegar qualquer assunto aleatório, eu quero entender sobre computador quântico e como isso interage com IAs. E se eu pudesse escutar um podcast de 5 minutos, de duas pessoas trocando ideia sobre isso de forma leiga. Mas, sei lá, um leigo perguntando pra um cara inteligente, pra um especialista, ou dois especialistas falando sobre isso. Cara, deu 3 horas, nem isso. Ele mandou pra mim um podcast de 2 IAs conversando com voz. Ele criou uma automação de tu pede qualquer coisa agora. Tu pede assim, ó, eu quero entender sobre como o grafeno está sendo usado para IAs. Tá. Ou como o grafeno vai revolucionar IAs. Isso via GPT ele criou? Ele criou, tu manda um áudio no WhatsApp, pro WhatsApp dele, e daí ele fez uma integração com a IA, que daí manda para as IAs lá, para OpenAI, divide isso com 2 blocos, onde cada uma vai ficar discutindo uma com a outra, gera os textos, depois gera os áudios com a Eleven Labs para poder ter vozes diferentes. Então ele pode botar qualquer voz lá. Eu quero que o Pica-Pau converse com o Goku sobre física quântica. Entendeu? Na hora. Vai sair o Pica-Pau. E daí vem pra ti o áudio. Vem pra mim o áudio, não só o áudio. Daí ele pegou e fez vídeo. Ele integrou daí com outras IAs que produzem vídeo. Então produz tipo assim, eu mando o áudio pra esse WhatsApp dele.
pedindo... Produz ali os textos da conversa, ele manda isso para Eleven Labs, que é a IA, a ferramenta que cria a parte de áudio, que eu posso daí clonar a voz de qualquer pessoa, qualquer personagem. Então eu quero que o Goku converse com o Pica-Pau sobre física quântica. E me explique isso em 5 minutos. Daí ele vai criar essa conversa, vai me explicar, vai gerar o áudio lá do Pica-Pau e do Goku no Eleven Labs, vai pegar e vai juntar isso, vai jogar para uma IA que vai criar o vídeo e animação sobre isso. E daí me manda um vídeo no meu WhatsApp já pronto. Tá, mas isso tudo automaticamente? Tudo automaticamente. Não, para. O mundo vai acabar, mano. Isso ele fez em 3 horas. Menos de 3 horas. Isso daqui a pouco vai levar, tipo, segundos. Tu vai pedir qualquer Agora, coisa, aí que tá. cara. Só que isso aí, hoje tu tem que fazer. Imagina que quando tiver AGI, tu vai pedir qualquer coisa e ela vai lá e vai criar. Mano, qualquer coisa. Qualquer tipo, coisa. É literalmente qualquer coisa. Cara, tipo, literalmente eu quero... É o gênio da lâmpada. Mano, é loucura. Eu me sinto até sem saber o que pedir. Porque a gente nunca se deparou com uma situação dessas, pô. Então a gente tá vivendo realmente... É num mundo de extrema abundância, porque imagina assim, a gente vai ter uma declaração do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele falou que até 2030 chegaremos a um custo de energético e de inteligência artificial quase a zero. Isso significa que a nossa produtividade, o que limita um país de crescer, né? A capacidade dele de gerar, de produzir. E isso está muito ligado à malha energética e está muito ligado também à capacidade técnica das pessoas daquele país. Uhum. Agora tu imagina que tu tem energia a custo quase zero e tu tem capacidade cognitiva, capacidade de inteligência infinita. Porque isso, tu tem IA e tu não precisa mais dos humanos. Exatamente. Tipo... Então existe abundância infinita, só que imagina no mercado onde as pessoas são não empregáveis mais, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas precisam sobreviver. Tu não quer ter uma convulsão social. Mesmo esses caras, por isso que esses caras super podres de rico, eles estão falando de... Imagina, os caras são cheios de grana, estão falando, me tributa, por favor, me tributa aqui. Porque eles viram que o único caminho que a gente tem hoje é para a renda básica universal. Então, as pessoas vão receber para só ser humanos. Tu vai receber uma Bolsa Família só simplesmente porque tu nasceu. Porque tu não precisa trabalhar. Tu não precisa, tá sendo gerado muito recurso. Porque... E por sinal, até mesmo se tu quiser trabalhar, não tu é muito inferior. É muito inferior. Tipo, não... É que assim, agora, eu, por exemplo, assim... eu quero subir no MMA e quero lutar com os caras. Os caras vão dizer, esse franguinho aí, cara, tipo assim, com essa pancinha aí, tu vai subir aqui, tu quer bater em alguém... Não faz sentido. Eu sou inempregável para lutar MMA. Ninguém vai querer me contratar, por exemplo. Ninguém quer me contratar para várias coisas, porque eu não tenho... Agora imagina que humanos não vão acompanhar a velocidade com a IA aprende e se desenvolve. Então mesmo se tu estudar, mesmo se tu se dedicar, tu não vai conseguir acompanhar a velocidade do mundo. Por isso que vão ser governos dominando isso e poucas empresas. Cada vez essas empresas vão engolir outras. Se tu vai olhar nessas evoluções, estão surgindo várias microempresas de SaaS, onde elas criam pequenas soluções, onde tu cria, por exemplo, uma ideia legal, como foi esse meu aluno, ele criou, por exemplo, isso aqui. Meu aluno criou isso em 3 horas. Ele utilizou tecnologias ali específicas, o Make, Eleven Labs, OpenAI e tal, API do WhatsApp. Só que, se ele fosse, digamos que ele começa a vender isso, daí a OpenAI lança daqui a 2 meses o ChatGPT-5, o ChatGPT-5 é capaz de se auto-integrar com todas as ferramentas e criar isso em tempo real. Morreu esse negócio que ele acabou de criar. E isso está acontecendo já. Se tu vai olhar para essas empresas de IA dos últimos 1 ano, 12 meses, várias delas que inclusive receberam milhões de investimento, quebraram simplesmente porque uma grande empresa como a OpenAI lançou os GPTs, que é uma loja onde tu consegue criar IAs específicas para determinados fins. Por exemplo, lá no GPT, eu criei, por exemplo, uma IA que cria todas as minhas thumbs. Imagina tu criar uma IA que cria todas as thumbs dos teus vídeos do YouTube aqui, por exemplo. Uhum. Eu criei, por exemplo, uma IA que eu jogo qualquer artigo científico lá, e ela consegue gerar para mim um texto simplificado para se eu quiser postar em algum lugar. Eu tenho várias IAs diferentes. Tem IAs lá que fazem pesquisa em papers, tem IAs que fazem... Mas essas IAs aí são o quê? Prompts de ChatGPT que tu joga... Prompts ChatGPT dentro lá do ChatGPT, que são salvos, mas que tu pode inserir também arquivos. Por exemplo, eu criei tu pode criar pega qualquer autor. Qualquer autor que me fala um autor aí que tu gosta de ler. Eu gostei muito do Sapiens, que é do... Yuval Harari. Vamos botar... Se tu quer conversar com o Yuval Harari, tu pode fazer um clone do Yuval Harari utilizando os GPTs, e agora gratuitos. Como é que tu faz isso? Basicamente, de uma forma mais chula, tu joga todos os livros dele dentro desse GPT, porque tu pode subir até 20 arquivos. Então tu sobe todos os livros dele, baixa todos os podcasts dele, pode baixar isso. Inclusive eu criei uma IA no meu celular que eu faço isso, eu boto o link ali da playlist do YouTube que eu quero baixar, ou de qualquer lugar do site que eu quero baixar. O que eu fiz ali no meu WhatsApp? Eu integrei com uma ferramenta que vai lá, usa um script simples em Python, que a IA criou para mim, e baixa todos aqueles conteúdos e trata aqueles conteúdos para que eu possa subir numa IA.
Porque o ideal não é simplesmente jogar qualquer conteúdo na IA. Tem que estar organizado. Tu organizar, que aí são técnicas que tu utiliza como ETL, como RAG, são técnicas de IA dentro desse universo de IA que são interessantes tu aprender para poder utilizar ainda, porque isso também a IA vai fazer depois. Tu joga lá, por exemplo, os livros do Yuval Harari nesse GPT, tu joga lá o que tu quer que ele fale como o Yuval Harari, tu quer que ele se comporte com o estilo de escrita dele, pede para ele ler os documentos do Yuval Harari e escrever como o Yuval Harari e responder como ele responderia com base nos livros dele. E avisa, os livros dele estão aqui anexo. Bota a fotinho dele lá, e tu pode criar ali ações para as pessoas, que assim, ó, pode criar 4 ações iniciais. Então assim, me explique como foi o surgimento da humanidade, me explique quais são as principais habilidades que eu preciso desenvolver durante o século XXI com a emergência de IA, o surgimento da IA, o que significa Homo Deus, para onde é que a humanidade está indo, o que é transhumanismo, pode deixar umas perguntas fixas lá para a galera poder responder, deu, tu criou. Tu cria, literalmente, em segundos, tu cria uma IA tua. Isso é um agente. Isso é um GPT que pode atuar como um agente. Quando a gente fala de agente, a gente está falando de alguém que tem uma agência, que com base no environment, no ambiente que ela está, conforme as coisas mudam, ela consegue interagir. Então, assim, claro, a gente poderia dizer que uma lâmpada, aquelas que tem um sensor de luminosidade, né, que quando chega de noite ela acende sozinha, seria um agente, porque se parou aqui a luz, ela ligou. Ela pega um input e faz reproduz um comportamento. Um agente basicamente com base em um input ele vai ter algum comportamento específico. Tá. Se a gente vai para, digamos, a mais essência, digamos, a palavra, né? Mas eu gosto de pensar em agentes como IAs autônomas, ou seja, tu não precisa ficar dando inputs ali para ela fazer alguma coisa. Eles, de certa forma, são agentes, mas eles precisam de inputs, ou seja, tu dá um comando para ali, porque além dos GPTs ter toda essa base de conhecimento, ter toda essa capacidade, ainda tem uma coisa chamada ações no GPT. Tu pode fazer com que esse GPT se conecte com um banco de dados. Ontem um aluno meu apresentou também para nós lá. E aí que tá, aqui brilha, porque esse meu aluno, ele não é programador, ele entende um pouco, mas não é programador, assim, de anos de experiência, não é um cara especialista em IA. Só que o que ele percebeu? Cara, tem um monte de ferramenta de chatbot por aí. Meus clientes não querem mais ficar pagando ferramenta, mas todos os meus clientes usam o ChatGPT. Então eu vou fazer o ChatGPT, quando eu mandar uma lista para ele de telefones, eu vou escrever assim, ó, manda aqui uma mensagem personalizada para cada número, onde tu vai dar bom dia de formas diferentes, em intervalos de tempo diferentes, e falando sobre tal promoção. Mas eu quero que cada mensagem seja diferente. Ele criou isso, integrou com a API do WhatsApp, ele só manda daí agora uma planilha para o ChatGPT, pode ser no celular, ele manda a planilha ali, ou manda os números que ele quer mandar, manda um áudio dizendo o que ele quer que mande, e ele fez uma integração que o ChatGPT faz os disparos para cada número. Caraca, sem precisar usar uma ferramenta, sem precisar entender nada, só manda um áudio. E ontem eu dei até... Tá, mas via o quê? Tipo, ações. Mas como que manda no WhatsApp, assim? Tipo, porque tem alguma conexão com algum aplicativo que manda no WhatsApp? Ele utilizou, por exemplo, uma tecnologia que fica a dica pra galera, quem quiser, de repente, tentar fazer isso, chamado Evolution API. O Evolution é de graça, a gente tem um monte de ferramentas incríveis de graça, tu baixa ela, inclusive meu celular, se tu mandar um áudio pra mim, não sei, tu deve ter mandado um áudio ali, eu faço a transcrição em tempo real, né? Eu tenho já pega e transcreve. Porque é uma coisa que ficava me incomodado, principalmente minha família, né? Sempre mandando, minha mãe, minhas tias, ficava mandando um monte de áudio, às vezes eu tô aqui em reunião, quero só simplesmente ler. Eu peguei, isso eu fiz em 30 minutos. Eu peguei, é de graça a Evolution, subi no servidor que custa aí R$10, R$15, configurei ali uma integraçãozinha simples, integrei com o meu celular ali, li o QR Code, integrei. Agora qualquer áudio que tu me mandar, eu consigo transcrever e até resumo. Quando é áudio de mais de 1 minuto, eu resumo em tópicos daí o que tu falou pra mim. E eu fiz isso em 30 minutos. Cara, mas isso tu não vende? Posso vender, entendeu? Aí que tá, é a criatividade. O que ele fez? Ele tá vendendo, ele vende a R$15 mil. Cada integração dessa agora, e tá pronta. Ele fez isso em alguns dias, e agora ele tem um produto, esse meu aluno tem um produto que ele vende por R$15 mil. Mas essa é tipo do WhatsApp, tu não poderia lançar um... Posso lançar. Mas tu nem quer, tipo, tu tá focado em outras coisas. Eu tenho várias startups, depois eu posso falar um pouco mais delas, mas tem coisas maiores que eu tô visando, até porque eu viso criar soluções e já vender rápido para essas empresas grandes. Por quê? Porque, cara, não existe mais horizonte de futuro. O futuro vai acabar. Quer dizer, tipo... Não existe mais horizonte de futuro no sentido, assim, de que eu vou criar uma empresa para funcionar do que é 5, 10, 15 anos, 20 anos. Cara, não existe mais isso. A gente tá cada vez mais próximo de uma singularidade, onde poucas empresas vão dominar tudo. Então vai ter, assim, o Google vai dominar, com certeza. A Meta provavelmente vai dominar. O Elon Musk... A OpenAI vai ser... Talvez a OpenAI nem exista. Se tu vai olhar para a gente está vivendo hoje o boom do início de algo que é muito maior do que toda a história da humanidade a gente já teve.
Se tu vai olhar pro começo da internet, lá pra bolha da internet, aquele começo, teve um monte de empresas incríveis lá que hoje não existem. Então, por exemplo, não era Google o principal buscador. Era Yahoo? Era o Atlas, se não me engano. Isso aí eu nem lembro. O principal navegador não era o Safari ou o Chrome, era o Netscape, eu acho que não lembro agora, mas era um outro. Eu nem lembro. Nós estamos muito novos. Tá vendo assim, ó? Eu não lembro as coisas que estavam lá, mas eles eram os primeiros. Talvez a gente nem lembre, daqui a 10 anos. OpenAI. ChatGPT. Tinha isso aí. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já teve com psicólogo, espírita, falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo, tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groselha, velho. Dá uma olhada.